Tem coisas que a gente guarda por tanto tempo que a gente começa a achar que nunca vai conseguir dizer em voz alta. Mas hoje eu vou fazer isso, não por mim, mas por outras meninas que um dia foram crianças e se viram grávidas com medo de tudo, inclusive de olhar no espelho. Eu nunca tive uma família ruim, mas eu também nunca tive uma família presente. Os meus pais, eles não me batiam, eles não me xingavam, mas eles também não me abraçavam, não perguntavam se eu estava triste. E eles nunca me perguntaram, nunca sentaram para me perguntar sobre o que eu sentia, muito menos sobre sexo. Essa palavra nunca existiu. Era como se o meu corpo fosse algo proibido. Quando eu tinha 12 anos, eu conheci o Rafael na escola. Ele tinha 15 anos. E pela primeira vez eu senti que alguém me olhou assim com interesse. Ele me elogiava, me mandava mensagem e até me esperava depois da escola. Ele falava que eu era linda e que ninguém nunca entenderia o quão especial eu era. E aquilo me fazia sentir viva, alegre e até um pouco preenchida. E aquilo era tão bom que eu queria segurar com as duas mãos com medo de perder. A primeira vez que a gente ficou sozinhos, eu tremia. E ele dizia que me amava. E eu queria muito acreditar naquilo. E aconteceu ali no quarto dele, com a TV ligada bem baixinha. E foi muito rápido e desconfortável. E eu não sabia muito bem o que falar, sentir. E eu lembro que ele disse: "Ah, não dá nada não, é só uma vez". Depois desse dia, ele começou a me responder com menos frequência. Eu senti também que ele estava se afastando um pouco e na escola ele ficava me evitando. E aí, quando eu tentava falar alguma coisa, ele falava que tinha várias outras coisas na cabeça dele. E aí eu ficava me perguntando, mas gente, o que que eu fiz de errado? Eu, obviamente, não tinha feito nada, mas acabou que ficou por isso mesmo. Até que passou uns dias e eu comecei a notar que a minha menstruação estava atrasada, ela não descia. E aí eu comecei a esconder isso. Só que eu comecei a vomitar com o cheiro do feijão. E toda vez que eu ia tomar banho, eu ficava tonta também. Até que teve um dia que, escondida, eu decidi fazer o teste da farmácia com a ajuda de uma amiga. E, para minha surpresa, tava lá, 2 listras vermelhas. Eu não sei porquê, mas eu não chorei, mas eu fiquei muito em choque. E eu sentei no chão e comecei a olhar pro nada e eu não sabia o que fazer. Até que eu decidi mandar mensagem pro Rafael. E ele demorou 2 dias para me responder. E eu tava muito agoniada. E aí, quando ele respondeu, ele só disse: tem certeza que é meu? Não fui só eu que você ficou, né? 2 frases e ele sumiu. E na escola, ele me ignorava, fingia que eu era invisível pra ele. E ele simplesmente ignorou a situação. Quando eu contei pra minha mãe, ela me bateu muito e ela me xingou de tudo que vocês podem imaginar. E o meu pai, ele ficou sem conversar comigo por muito tempo. E assim, eu não fui nada acolhida. Era como se eu tivesse feito a pior coisa do mundo. Eu lembro que minhas tias também, elas começaram a fofocar. E eu sempre ouvia minha mãe chorando no banheiro. Ela achava que ninguém ouvia, mas eu tava lá ouvindo tudo. Eles me levaram, né, pra ginecologista e eles sempre faziam isso escondido. Parece que eles tinham vergonha de comentar com as pessoas. E eu fui fazer a minha primeira ultrassom. A gente ouviu o coração da criança. E, tipo assim, eles simplesmente abaixaram a cabeça e saíram da sala. Ninguém me abraçou, ninguém ficou feliz, eles não esboçaram nada. Eu sabia que eu tinha que tentar continuar com a minha vida normal, ir pra escola, continuar com os estudos, mas eu sentia muito enjoo, então era difícil manter uma frequência. Eu passei a fazer todos os exames sozinha, então, querendo ou não, eu faltava de aula, tirava nota baixa. E os meus pais, eles sempre pagavam os exames pra mim, mas eles não falavam nada, eles não olhavam nos meus olhos e também não perguntavam nada sobre a criança e sobre como tinha sido os exames. Eu lembro que eu tava lavando louça e aí eu comecei a sentir umas dores muito fortes, eu comecei a gritar e aí a minha mãe, ela foi e me levou pro hospital com aquela cara amarrada de sempre. E aí eu lembro que eu fiquei sozinha numa sala de pré-parto. E eu lembro que tinha várias outras mulheres, assim, mais de 30 anos, tudo gritando, gemendo, assim, de tanta dor. E eu, uma menina de 13 anos, eu não queria fazer o mesmo, pra não parecer fraca. Eles me colocaram numa sala fria e eu lembro que a enfermeira me disse: você devia estar brincando de boneca e tá aí parindo. Gente, naquela hora eu queria morrer. Pensa, uma criança ouvindo isso.
Óbvio que o que eu tinha feito não era certo, mas depois de ter feito, me tratar com tanto desprezo assim, eu me senti horrível. Aquela enfermeira foi muito infeliz, nas palavras dela. Depois de mais de 9 horas, ele nasceu, o Arthur. Ele pesava 2,9 kg, perfeito. E eu olhava pra ele chorando e eu não sabia se eu pedia desculpa, se eu dizia eu te amo. Os primeiros dias foram muito difíceis, era muito choro, muita cólica, muita fralda. E eu lembro que a minha mãe, ela me ajudava, mas ela sempre ajudava reclamando. E meu pai, mesmo depois do meu filho ter nascido, ele continuava me ignorando. E eu lembro uma noite que o Arthur, ele não parava de chorar. E eu lembro que eu coloquei ele no meu colo e eu sentei no chão do banheiro. E eu chorava muito. E aí eu ficava pensando, nossa, será que ele merece uma mãe como eu? Mas depois eu olhei nos olhos dele e eu sentia que eu não podia ser fraca. Ou eu me afundava ou eu crescia junto com ele. E aquele menino, ele me deu tanta força que eu acho que ele nem consegue imaginar. Ele fez eu descobrir uma força que eu nem sabia que eu tinha. Hoje eu tenho 22 anos de idade, eu trabalho como auxiliar de creche. E naquela época eu tive que abandonar os meus estudos, mas agora eu retomei. Então eu estudo ainda na parte da noite. O meu filho, ele tem 9 anos de idade e ele é a luz da minha vida. Aquela menina de 13 anos hoje é uma mulher forte que carrega cicatrizes sim, mas também carrega uma coragem imensa. E o medo ela enfrentou. Se você é pai, mãe, conversa com seu filho, explica para ele as coisas, ensina. Não fica com vergonha, porque muitas escolas, elas não falam sobre educação sexual. E é muito importante abordar esse tópico, porque isso pode mudar completamente a vida da criança, do adolescente. Aqui em casa a gente fala sobre tudo, porque eu acredito que a verdade, ela protege. E se eu puder dizer alguma coisa para quem tá me ouvindo aí, é que a nossa história, ela não termina na dor, ela começa ali e ela pode virar luz se a gente tiver coragem para recomeçar.